Bom, primeira coisa pra você fazer as coisas acontecerem é um cafezinho. Cafezinho ajuda muito. Toma um café, bota as ideias no papel e põe pra funcionar. Mas, falando sério agora, né, eu sou um grande entusiasta do café, eu não começo nada antes de tomar um café. Você tem que começar antes de estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Então, quanto mais você esperar pra estar pronto, menos você vai começar a parada. Ano passado, eu fui jantar com um amigo meu que ele queria muito criar um canal no YouTube. E eu fiquei umas 3 horas conversando com ele. Aí ele falando qual era a ideia dele, o que ele ia fazer, o que ele precisava, pra onde ele queria ir, blá 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 blá. Te juro, meu irmão, ficou 3 horas falando. E eu falando, mano, porra, foda, tal, começa. Até hoje, ele não fez nada. Nada. Porque ele queria fazer com uma Cintiq, pra ele poder desenhar, ele queria fazer com não sei o que, ele tinha pensado como é que ele ia contratar um editor, porque ele queria editar de tal jeito, queria fazer não sei o que lá. E quanto mais coisa ele inventava, eu ia olhando e falei assim, cara, você já tá querendo um canal mais elaborado que o meu. E você nem começou, você nem tem nada. Por que você só não começa fazendo as paradas? E ele nunca fez. E era um desejo real, assim, eu conseguia sentir que era uma dor dele real, que ele queria estar fazendo algo, mas ele não conseguia começar. Porque a gente idealiza muito, a gente quer o cenário perfeito, a gente quer os equipamentos perfeitos. Essa é uma parada que eu falo pra vocês. Meu irmão, você não precisa de equipamento nenhum pra começar nada. Aliás, a gente aqui é inimigo dos equipamentos, né? A gente faz tudo com o mais barato possível primeiro, pra depois ir fazendo as coisas e comprando e investindo nas coisas. Então assim, eu comecei, por exemplo, esse canal daqui, a gente começou com fazendo live, com uma câmera de live, aí depois com um microfone de live, aí conforme foi ganhando dinheiro, eu melhorei um pouquinho a câmera, depois eu melhorei um pouquinho o microfone, depois a gente comprou equipamento, e agora, sei lá, 3 anos depois do começo... Cara, já tem 3 anos nesse canal já? Quase. Caralho! Mas agora, depois de 2 anos e pouco dentro do canal, eu tenho câmera pra vlog, eu tenho equipamento pra fazer as paradas, tenho lapela, tudo. Porque você vai investindo aos pouquinhos. Agora, imagina se a gente fosse fazer um estúdio aqui antes de começar. Tivesse que gastar tudo que tinha pra gastar. Porra, não precisa, mano. Não precisa. Então, assim, às vezes você precisa matar a versão perfeita, né? Que você vai achar que você precisa ter um setup de 10 mil reais, você vai achar que você precisa ter todos os equipamentos, você precisa ter não sei o que, precisa não sei o que lá. E às vezes, meu irmão, você precisa, sei lá, botar o seu celular de pé num bagulho, sabe? Arrumar um pouquinho o som, arrumar um pouquinho a qualidade da imagem e vai embora. Vai embora. Então essa primeira parada pra mim é começar antes de estar pronto. Segundo, que eu acho que é importantíssimo pra fazer as coisas acontecerem, cara, é aprendizado contínuo. Você não faz ideia do quão limitado você é até você começar a estudar sobre as suas limitações. Então muitas pessoas acham que elas são muito completas e a gente tem uma visão nossa sobre nós mesmos muito maior do que realmente ela é. Então eu posso dar um exemplo pra você que eu tenho muito sobre... E aqui eu vou ter que citar o fator jiu-jitsu, mas eu preciso falar muito sobre isso. Mas é muito comum quando eu vou treinar com alguém que é um pouco menos graduado, e a gente vai treinar às vezes com pessoas que são maiores, pessoas que claramente são mais fortes, pessoas que são mais altas, pessoas que provavelmente já devem, sei lá, ter brigado na rua e tal. Quando a pessoa vai treinar, pô, ela vê um cara que nem eu, fala assim, vou dar um pau no baixinho ali, vou arrebentar ele. E você consegue até ver a frustração do rosto da pessoa. Porque a pessoa começa a ser dominada dentro da luta, né, e a pessoa não começa a entender o que tá acontecendo. Mas aí você precisa explicar, tipo assim, pô, eu já treino faz alguns anos, né, são pelo menos 5 anos treinando, eu treino todos os dias da semana, eu vou de 4 a 5 vezes por semana, tem dia que eu faço 2 treinos por dia, né, eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de ler sobre isso, só que a partir do momento que você pisa aqui e você acha que você é muito melhor que eu só pelo que você viu, a partir do momento que você encostou em mim, a coisa começa a acontecer, você começa a entender a sua limitação. Então é muito mais uma lição sobre você do que sobre mim. E a mesma coisa acontece comigo, né? Sempre que eu vou treinar com alguém e eu pego um treino que é duro, que é brabo, eu aprendo sobre as minhas limitações também. Eu falo assim, puta, esse cara daí é sinistro. Bom, então eu entendo qual que é o teto. Eu tenho um cara que treina comigo que ele foi campeão brasileiro, o cara foi vice-mundial, o cara ganhou pan-americano, o cara ganhou europeu. E aí toda vez que a gente treina, o nível é tão longe que eu entendo, tipo assim, opa, olha a distância que tem. E aí eu entendo minha limitação. Só que uma pessoa que não entende a limitação dela, ela nunca vai saber o quão limitada ela é. Eu acho que isso é uma lição muito importante, porque conforme você está fazendo uma parada, é importante que você esteja em constante processo de revisão. Eu, tipo assim,
isso daqui que eu tô fazendo, eu tô resolvendo, o financeiro da minha empresa, a parte de logística, a parte de entrega, a parte de resultado, a parte de não sei o quê. Então é importante você estar o tempo todo com isso em xeque, né? E onde eu posso melhorar, onde eu posso aprender, onde eu posso me desenvolver mais. Porque é justamente aí que você vai fazer com que a coisa progrida. E assim, e muita gente começa a fazer as coisas de um jeito e às vezes quer ficar preso naquele jeito para sempre. Só que é importante você entender, existem outras formas de fazer, como é que eu otimizo isso, como é que eu resolvo isso. No vídeo de hoje a gente quer fazer umas dicas aqui de como você fazer as coisas darem certo, como fazer um projeto dar certo, como fazer uma ideia dar certo, um trabalho seu dar certo. Mas, lembrando pra vocês assim, cada pessoa tem sua jornada pessoal, né? Essas são as minhas dicas, talvez existam outras dicas por aí, eu concordo com elas, mas acho que são dicas muito boas pra você fazer projetos, ideias, hobbies, coisas que você gosta funcionarem. Então, prepara o botão de start, que tá começando Conversas Difíceis. Antes de continuar esse papo daqui, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Eu sou jornalista e apresentador. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever. Por favor, inscreva-se. Esse quadro acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Fazem 2 anos que eu comecei esse quadro. Então, estamos aqui, né? Primeiro Conversas era pra lá, né? Que a gente tinha um estante ali, só que a gente não gostava, que eu achava o cenário limitado. Acho que a gente chegou a fazer um pouco pra cá, aí depois a gente veio pra cá. Mas foi quando a gente saiu do outro canal e a gente assumiu esse cenário aqui como principal. E aí a gente tá aqui faz um tempo, né? Mas o primeiro Conversas não foi nem aqui, o primeiro Conversas foi no computador. Foi em live. Foi em live. Então assim, pô, já dá pra ver mais ou menos como as coisas começam, né? Antes de começar, também falar dos nossos queridos patrocinadores, né? Se tá querendo começar a cuidar melhor do seu dinheiro, da sua grana, dos seus investimentos, quero falar dos meus queridos amigos da UVP. A gente tá com uma parceria com a UVP, que é a maior escola de investimentos do Brasil. Você vai aprender não só a lidar com investimentos, como investir, onde colocar o seu dinheiro, como também você vai aprender a como cuidar melhor do seu dinheiro no seu dia a dia. A UVP foi criada pelo Raul Seno, Investidor Sardinha, um canal que eu adoro, sou muito fã dele, e é o conteúdo perfeito, que vai te ensinar do zero ao pro de como cuidar melhor do seu dinheiro. Vai ter um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, para você se inscrever, se matricular na UVP. Isso vai te ajudar muito a cuidar melhor da sua grana, então clica, aproveita e começa a cuidar melhor do seu dinheiro agora. Acho que tem uma parada que quando a gente vai começar a fazer algo que é importante, é a gente aprender a ser ruim em algo. E a gente abraçar a nossa ruindade. E tentar desenvolver ela aos poucos. Por quê? Uma parada que impede que as pessoas consigam se desenvolver também é a questão do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele é nada mais do que um jeito de você se sabotar, cara. Perfeccionismo é o melhor jeito de você não fazer nada. Porque o perfeccionismo, você vai adiar as entregas, porque vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer não sei o quê, e no final você não vai fazer nada. No final você demora pra entregar, você começa a ficar ansioso, e às vezes você precisa começar a fazer as coisas e aprender a se desenvolver no caminho. Eu quero dar um exemplo pessoal meu, de agora. A gente começou a fazer vlogs no canal, né? Então a gente já fez, a gente falava muito sobre São Paulo, só que eu achava meio nada a ver ficar falando de São Paulo sem mostrar São Paulo, né? Então eu resolvi mostrar São Paulo a partir do que a gente falava sobre São Paulo. Então eu comecei a fazer vídeos sobre São Paulo, andando em São Paulo, né? Então a gente fez já um vlog na Paulista, a gente fez um vlog na Paulista de domingo, fizemos um vlog na 25 de março, fiz um vlog no centro de São Paulo, fiz um vlog no Museu do Futebol, que ficou muito legal também, e fiz um na Liberdade, que eu não sei se ele já foi pro ar. Então a gente tá começando a fazer coisas. E a coisa que eu entendi já é que eu sou ruim em fazer isso. Então o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a fazer vlogs. Então eu tô entendendo, tipo, como é que grava, o que precisa ter, o que a galera gosta, o que a galera não gosta, quanto tempo demora pra fazer, onde que eu preciso ir. Então aos poucos eu vou entendendo como a coisa funciona, como a coisa fica legal. Porque às vezes não fica legal, às vezes uma ideia que eu tive na minha cabeça não funciona no papel, não funciona na vida real. E tudo bem, eu assumo isso, tanto que em vários dos vlogs eu falo, eu não sei como fazer isso direito, gente, eu tô aprendendo, ou, não sei se isso ficou legal, porque acho que faz parte a gente aprender fazendo, faz parte a gente aprender criando coisas. E com o tempo a gente vai melhorando, né? Eu olho pro primeiro vídeo que eu gravei pra internet, lá em 2013, você acredita que faz 13 anos que eu gravei meu primeiro vídeo? 13? 2013, viado. Meu primeiro vídeo na internet foi em 2013. Faz tempo, hein? E olha, os vídeos que eu gravo hoje, tem uma distância absurda de um pro outro.
Graças a Deus tem uma distância de uma pro outro. Só que eu jamais estaria aqui se aquela pessoa de 2013 não tivesse começado. E outra coisa que eu acho que é importante também é você não se esconder. Porque eu acho que a galera às vezes entra numas de... eu vou fazer aqui, vou fazer acontecer e ninguém vai ver, ninguém vai saber, e eu vou aparecer um dia e eu vou ter me tornado milionário e tal. Meu irmão, às vezes você precisa mostrar as coisas pro mundo. Tipo, olha aqui o que eu tô fazendo, o que você acha? Você acha que isso aqui dá pra melhorar? Se isso aqui não dá pra melhorar? Isso aqui não dá pra fazer não sei o quê? Isso aqui dá pra fazer não sei o que lá? Ó, eu tô fazendo um projeto, dá uma olhada aqui. Eu quando comecei o manual há 14 anos atrás... Cara, 14, é isso daí, velho. 14 anos atrás, uma das coisas que eu mais fazia, e era até muito chato, era eu mandava pra todos os meus amigos olharem, velho. Pedia pra divulgar, pô, mano, dá um... Na época era Facebook, né? Dá um share aí no Facebook, posta na sua timeline, posta essa minha matéria, posta esse texto. Mas pedia muito. Se fosse um criador de conteúdo agora, tivesse começando um conteúdo pro Instagram, eu ia muito pedir isso. Posta aí na sua timeline, me ajuda aí, posta isso pra mim. Se tivesse um amigo que tem um pouco mais de seguidor. Cara, você precisa mostrar pras pessoas. Ia pedir opinião dos outros. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Ia procurar empresa. Se tivesse uma empresa, ia procurar outras empresas que fazem coisa melhor. Porque eu acho que é necessário, isso é muito necessário. Porque às vezes a gente fica muito preso em ficar fazendo a coisa entre nós e a gente acha que as pessoas vão descobrir a gente milagrosamente. Tipo, não, cara. E você não faz ideia como as pessoas às vezes vão te descobrir, vão te dar uma sugestão. As pessoas adoram dar sugestão das coisas. Às vezes as sugestões são boas. Você vai fazer network, você vai se conectar com as pessoas. Então, você precisa tomar um cuidado para você não se esconder, porque muita gente às vezes fica tímida de mostrar o próprio trabalho. E isso daí, meu irmão, é o maior crime que você pode fazer. Vou te dar um conselho aqui, ó, que é pra você, cara, guarda isso aqui no seu coração. Pega o seu celular agora, aperta o REC, porque essa é a mensagem que você vai ter que ouvir todos os dias quando você começar a empreender, quando você começar a ter um hobby, quando você começar a fazer uma coisa que você gosta. Meu irmão, você tem que ter muito tesão nas suas coisas. Se você não for um tarado pelas coisas que você gosta, se você não tiver um tesão pelos seus projetos, se você não tiver um orgulho gigantesco por aquilo que você faz, se você não conseguir olhar aquilo que você faz e falar assim, caralho, é feio, mas fui eu que fiz. A gente tem que ser pai de filho feio. Ninguém mais vai gostar das suas coisas se você não gostar. Ninguém vai dar o valor para as coisas que você faz se você não der. Ninguém vai te pagar o quanto você merece. Ninguém vai te valorizar o quanto você merece. Ninguém vai reconhecer o seu esforço se você assim não o fizer antes. A medalha não vem se você não acredita que você vai subir naquela porra daquele pódio. Você não vai conseguir conquistar nada se você não acredita que você é digno dessa porra. Ninguém vai dar valor pelo seu trabalho, por aquilo que você faz, pelo seu conteúdo, se você não virar e falar assim, não, tipo, ó, eu sei o valor disso daqui, eu sei o esforço que eu dei, eu sei o sangue que eu dou. Tá perfeito? Não tá, mas eu tô fazendo e tá legal, e sei o esforço que eu tô tendo, dá pra melhorar muito, vou melhorar, mas que do caralho é ter essa experiência. A gente tem que aprender a ser pai de filho feio. Pai de filho feio sabe que o filho é feio, mas ama porque o filho é dele, porra. Eu lembro muitas vezes, meu irmão, que eu tava com o meu projeto lá, o manual, antigamente. Mano, muitas vezes, eu vi vagabundo tirar barato, eu vi vagabundo querer diminuir, eu vi galera falar que não ia dar em nada, que era viadagem, que era frescura, que eu era feio, que eu não sabia falar, que eu não sabia o que eu tava fazendo, que não sei o que lá. São 14 anos vivendo disso, mano. E muito orgulhoso, obrigado. E vejo gente falando até hoje, querendo tirar barato, querendo fazer memezinho, querendo ficar te fazendo graça. Cara, fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Isso aqui é meu e eu tenho orgulho pra caralho do que eu construí pra minha família, do que eu construí pra mim, das pessoas que eu contratei, das vidas que eu toquei. E você tem que ser assim com o seu projeto. A gente não tem que se esconder com nossas paradas não, mano. A gente tem que saber nossas limitações, como eu falei lá atrás. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar mostrando as coisas pro mundo, cara. Não pode ter vergonha, não. De jeito maneira, meu parceiro. Outra parada importantíssima também é se manter nos trilhos. Progredir não exige você escalar o Everest inteiro de uma vez. O segredo é constância. Você não vai acordar um dia e vai ter todos os resultados amanhã. Não, mas você vai fazer um pouquinho hoje,
vai fazer um pouquinho amanhã, vai fazer mais um pouquinho depois de amanhã, vai fazer mais um pouquinho depois de amanhã, vai fazer mais um pouquinho de amanhã, depois de amanhã, e com o tempo as coisas vêm. É criar um sistema lógico de entregas que você vai fazer as coisas. Eu lembro, por exemplo, no começo do manual, podemos essa época das épocas que eu olho mais carinho assim. No começo do manual, eu pegava, todo domingo eu separava meus posts de redes sociais. Então eu fazia várias anotações ao longo da semana, chegava domingo à noite, eu parava, quando eu voltava do rolê de tarde e tal, chegava umas 9 horas da noite, eu comia um rango, parava na frente do computador, ia até umas 2, 3 da manhã, porque eu ficava fazendo todos os posts que eu ia fazer na internet, assim, tudo no Photoshop lá, todas as imagens, arte motivacional, fazia todos, programava todos, tinha um caderninho que eu anotava cada horário, que cada coisa ia subir, de cada jeito que ia subir, pronto, tá feito. Esse é o que eu preciso fazer todo domingo. Aí eu tinha um dia de preparar meus roteiros, eu faço isso até hoje. Eu, por exemplo, tenho minhas lives de domingo e minhas lives de terça. Então eu preparo os roteiros para elas. Eu gravo o podcast às quartas. Eu gravo os vídeos com o Luca às sextas. Então eu tenho todos os dias as coisas que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, do jeito que eu preciso fazer, as entregas que precisam que ter. E vou tornando elas parte de um calendário meu. É tudo disciplina, não tem muito milagre. Óbvio que às vezes a gente faz milagre. Começo do ano, fiz uma cobertura da série Stranger Things. Foi uma das maiores audiências que a gente teve, até no projeto antigo, se juntar, foi uma das maiores audiências da história que eu tive num intervalo tão pequeno, né? Teve um dia que bateu 500 mil, teve um dia que bateu, 500 mil não. Cara, teve um dia que bateu um número muito alto de visualização, que eu não via faz muito tempo, acho que foi 500 mil visualizações em um dia, se eu não me engano. Foi muito alto, assim. No outro dia foi também, a gente bateu quase 1 milhão de visualizações em 2 dias, que é alto, tá, pro tamanho do canal. Deu olhar e falar assim, meu irmão, foda, um milagre. Óbvio que aquele momento que veio uma coisa do tipo, acho que aqui vale arriscar uma parada. Acho que aqui vale arriscar uma coisa. Eu tô fazendo cobertura de Copa do Mundo. Tá sendo muito boa a cobertura de Copa do Mundo pra mim. Então, por exemplo, hoje, pós-fim do Jogo do Brasil, eu estou na minha casa gravando um vídeo sobre o Jogo do Brasil. Terminou o Jogo do Brasil, cara, meia hora depois o meu vídeo tá sendo gravado. Que é o tempo de eu parar, de eu dar uma lida, de eu dar uma pesquisada, de eu dar uma escrevida no meu texto e começar a gravar. Porque é aquele momento agora é a hora que eu preciso fazer tal coisa. E é disciplina, não é milagre e tal, é disciplina de fazer as coisas. E assim, você tem que fazer as coisas do seu jeito também. Você tem que aprender a fazer o seu jeito das suas coisas. Conforme você vai pegando um pouco de experiência, você entender, o meu jeitinho é mais esse, meu jeitinho é mais assado. Acho que eu funciono mais assim, acho que eu funciono mais assado. E pra terminar, irmão, meu maior conselho pra você é você saber comemorar pequenas vitórias. Eu gosto de tudo, começar a criar, tipo assim, o que eu espero de cada coisinha, assim. Tem que bater tanto, tem que funcionar tanto, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu crio vários pequenos targets de onde eu quero chegar com as coisas que eu faço. E quando eu chego, eu tento pelo menos parar um pouquinho pra comemorar. Assim, legal, consegui isso aqui, era o que eu precisava, pelo menos eu consigo ticar alguma coisa. Porque se você jogar as suas projeções lá no alto, você não vai saber aproveitar a jornada. E sendo muito sincero, assim, quando a gente começa um projeto novo, quando a gente começa a fazer as coisas, a gente precisa ter prazer nas coisas que a gente faz. E as coisas elas precisam ser prazerosas, a gente precisa aproveitar as coisas que a gente faz. Não adianta a gente ficar sofrendo o tempo todo, não adianta a gente ficar se lamuriando e tal. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de prazer no processo, e o processo é prazeroso também, o processo é gostoso. Eu acho que não tem como a gente se anular às vezes e ficar dolorido, sofrido, se penalizando. Acho que às vezes o importante é você curtir as coisas que está fazendo, e é legal. Sendo bem sincero, 14 anos atrás eu comecei o meu projeto, tá? E muita coisa do começo, se eu tiver que olhar, sem sacanagem, se eu tiver que olhar com saudades para as coisas, eu tenho muita saudade de certas coisas do começo. Não do começo, mas numa época meio embolada, assim, quando as coisas estavam começando a acontecer, só que ainda era meio nebuloso, assim. Porque tinha um processo de descoberta, onde a gente estava descobrindo as coisas, onde a gente estava aprendendo as coisas, onde a gente estava conhecendo pessoas, onde a gente estava entendendo as coisas. Isso tinha um certo prazer, assim. Eu lembro, a primeira vez que eu gravei com um youtuber grande, né? Quando eu gravei com a Tati, do Acidez Feminina, foi um dos dias mais legais da minha vida naquela época, assim. De eu ficar feliz pra caralho. Eu gravei com a Tati do Acidez Feminina. Não tenho a menor ideia. Faz tempo que eu não vejo a Tati, aliás.
Eu lembro de ficar felizaço de quando eu gravei com a Tati, porque foi o primeiro youtuber grande que me reconheceu sabe, reconheceu do tipo assim, não, vamos gravar uma coisa juntos. E eu ficar muito feliz, mano. Eu lembro uma parada que rolou uma vez quando eu gravei com o Fred Desimpedidos, pô. Que na época eu era muito fã dos Desimpedidos. Puta, esse dia daí eu fiquei... Pra mim foi, cara... Tinha ganhado uma Copa do Mundo ali. Foi muito massa. Muito, muito massa. Que mais? Eu lembro de quando eu ganhei meu primeiro Play de prata. Hoje a gente tem coleção, né? São quantos? Tem 5? Aqui tem 5. Pô, quando eu ganhei o primeiro Play de prata pra mim foi... Cara, eu chorei, pô. Fiquei maluco. Pra mim aquilo ali era um... Primeiro bagulho que talvez eu nunca fosse chegar. Quando chegou o Play de ouro, caralho. Primeiro bagulho eu falei, caralho, meu Deus do céu, chegou o Play de ouro. Quando eu fechei minha primeira publi grande, assim, publi grande mesmo, assim, de pá, foi com o Smirnoff. Eu lembro de ficar maluco, de falar assim, caralho, eu fechei uma publi com o Smirnoff, assim, de olhar o valor e falar, nossa, isso daqui vai me segurar por 6 meses, mano, que foda, né? Então, assim, eu lembro de como apreciar cada momento, cada vitória, cada coisinha que ia acontecendo e como isso era bom, de como era feliz. E se eu tivesse pensando, tipo, eu quero ter um canal assim, quero ter não sei o que lá, eu não teria aproveitado aquelas coisas. Porque tem certas coisas que acontecem hoje, depois de muito tempo, que são muito legais, mas ela não tem a mística, a aura que tinha antes, né? Por exemplo, porra, a gente grava sempre com um youtuber grande. Vem um youtuber grande aqui, é muito legal, porque eu gosto muito. Mas não é que nem a primeira vez que um youtuber grande me reconheceu, né? Não é a primeira vez... Pô, a primeira vez que eu entrevistei o Clóvis de Barros, pô, eu quase me caguei nas calças, sabe? Primeira vez que eu viajei com o meu trabalho. Pô, a primeira vez que eu viajei com o manual, cara, pra mim foi um dos dias... As coisas mais especiais da minha vida, assim. De eu ficar, tipo, caralho... E nem foi uma puta viagem, né? Foi uma viagem, tipo... Foi uma viagem de um... A gente viajou, foi pra Florianópolis que eu fui. Cobri um evento de carro, do Honda Fit, lançamento do Honda Fit. Foi muito legal. Aí eu lembro de ir pra Bahia, pro Ceará. Fui andar de troller nas dunas do Ceará. Foi legal pra caralho, assim, de eu ficar tipo, nossa, primeira viagem internacional que eu fiz pro meu trabalho também. Tipo, nossa, é muito proveitoso isso. E são coisas que você vai guardar, então... Saber aproveitar isso, o seu primeiro cliente, a sua primeira grande venda, o seu primeiro escritório, a sua primeira troca de faixa, o primeiro campeonato que você ganha. Tudo isso, cara, são coisas que, para algumas pessoas, isso não quer dizer nada. Mas não é sobre as outras pessoas, é sobre você, meu irmão. É sobre o que você acha das coisas. E, de novo, lembra que eu falei? Só você sabe quanto doeu, só você sabe quanto sangue, suor e lágrimas, só você sabe o esforço cognitivo, pessoal, físico, só você sabe quanto você ralou. Então, se você não souber apreciar, ninguém mais vai saber. Meu nome é Edson Castro, Conversas Difíceis, valeu.